Olá pessoal, a gente está aqui mais uma tarde do Gente pelo Caminho, para variar falando sobre negócios, falando sobre empreender. E hoje em especial nós estamos com o Roberto Rocha, que é um consultor empresarial, que está acostumado a fazer essa consultoria dentro das empresas e vai falar para a gente um pouquinho sobre como a gente descobrir bons negócios, como a gente perceber boas oportunidades de negócio. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui podendo contribuir com esse programa tão bacana. Prazer é nosso. Afinal de contas, você vem aqui para fortalecer esse empreendedorismo nesse país que está precisando, né, Roberto? É verdade. Cada vez mais, né? Estávamos conversando há pouco a respeito justamente disso. O empreendedor, as profissões estão mudando, né? E o senso empreendedor, a capacidade empreendedora, a competência empreendedora, ela tem que, hoje, mais do que nunca, fazer parte do profissional de destaque. O profissional hoje que não tem esse senso empreendedor, ele dificilmente vai conseguir desenvolver bons projetos e, consequentemente, perdendo um pouco de eficiência no seu dia a dia, né? Ele precisa ter bons projetos para ter essa eficiência, para atingir os seus objetivos. E desviando um pouquinho mais ainda dentro da nossa temática, Roberto, é bom a gente lembrar para o nosso público que para você empreender, você não precisa ter um CNPJ, sim, pode estar na folha de uma empresa, isso, né, ou intraempreendedorismo e ter mesmo assim bons projetos, uma mente empreendedora, né? É isso ou não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma, né? O empreendedorismo está na sua competência de praticar ter atitudes empreendedoras, de praticar comportamentos empreendedores. Isso, independentemente de você ser um empresário ou não. É claro que a partir do momento que você empreende, você sendo um empreendedor, você passa a ser um empreendedor, um empresário que tem maior sucesso no seu dia a dia. E se não for empresário, vai ser um autônomo que tenha sucesso no dia a dia. Se não for um autônomo, um profissional de dentro de uma instituição, de uma organização que tem sucesso naquilo que faz, né? Que é reconhecido por essa organização. Exatamente. E eu gostaria de saber de você, Roberto, o seguinte: como que eu vou identificar uma oportunidade de negócios estando dentro de uma folha ou não? Como que eu posso identificar essa oportunidade? Aí são momentos bem distintos, Karina. Quando nós buscamos de forma autônoma desenvolver uma oportunidade de negócio, nós temos que cuidar um pouco de um paradigma que foi instituído, que é aquele paradigma do que você gosta, do que você gostaria de fazer, né? Quando a gente busca empreender, na realidade a gente não pensa em primeiro lugar o que nós gostaríamos de fazer, e sim o que as pessoas necessitam que seja feito. Ou seja, o que as pessoas gostariam que fosse feito para resolver os problemas ou atender as necessidades dessas pessoas. A consequência de se fazer isso de maneira bem feita, aí sim é ter sucesso. Há muito tempo atrás as pessoas pensavam, poxa, eu gosto tanto de cozinhar, então eu vou montar um restaurante. E é um cuidado que a gente tem que tomar muito grande, porque na realidade não é uma grande verdade. Se eu gosto de cozinhar, eu tenho uma aptidão para ser cozinheiro e não para ser um empreendedor que vai gerenciar, que vai gerir um restaurante. Então é muito diferente aquela opção, às vezes, que a gente faz lá na nossa época de ensino médio, quando nós estamos prestes a fazer um vestibular. Eu vou ser um profissional, obviamente vou escolher uma profissão do que eu gosto de fazer. Aí sim, é uma verdade, porque eu estou buscando realmente algo que vai se constituir numa profissão, né? No meu dia a dia, numa prática diária profissional. Agora, ao empreender, ao empresariar, ao montar um negócio, a coisa é um pouco diferente. Eu não tenho que buscar, em primeiro lugar, aquilo que eu gosto de fazer, e sim aquilo que o mercado necessita que seja feito. A consequência disso é ganhar dinheiro. Mas Roberto, pode me perguntar, mas se eu fizer aquilo que eu gosto e que ganho dinheiro, que ótimo. Ótimo, então você conseguiu unir essas duas pontas, mas isso não necessariamente acontece, né? Eu mesmo gosto muito de cozinhar, Karina, então adoro cozinhar. E aí eu recebo meus amigos no final de semana lá em casa, e minha mãe me ensinou uma receita fantástica, né? Que é aquela receita que você demora a servir, meu filho. Porque quando as pessoas comem, elas comem com muita fome e vão achar sua comida deliciosa, né? Boa. Então eu sigo à risca essa receita, né? Então, invariavelmente, depois de servir lá uma massa, uma pasta, tomar um vinho, as pessoas, amigos, né, viram para mim: Roberto, por que você não monta um restaurante? Eu falei assim: mas por que eu vou montar um restaurante? Eu falei assim: você cozinha muito bem. Eu falei: não, né? Eu acho que essa talvez seria a última razão para se montar um restaurante, porque eu gosto mesmo dessa brincadeira aqui, né? Desses momentos com os amigos queridos aqui. Mas dificilmente eu seria um bom cozinheiro de restaurante e, ao mesmo tempo, um bom empreendedor, um bom gestor de um restaurante se eu ficasse 24 horas na cozinha de um restaurante.
né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É escolher efetivamente oportunidades que vão ao encontro de necessidades de um grupo, de uma comunidade. Esse é o primeiro olhar que nós precisamos ter em relação à implementação de negócio, à busca de oportunidade de um negócio. Eu percebo assim, muitos empreendedores empreendendo errado exatamente por causa disso. Vou montar um açaí. Não faço uma pesquisa de mercado para ver se tem público para o açaí, se as pessoas vão consumir aquele açaí. Vou lá e gasto uma grana, às vezes pego empréstimo, né? Isso. Monto e aí não roda. Isso é uma verdade, né? Assim, primeiro entender que aquilo é uma oportunidade porque existe uma outra pessoa ganhando dinheiro vendendo açaí, né? Então isso pode ser uma grande oportunidade de eu ganhar dinheiro também. E às vezes não é uma verdade. Né? Não significa dizer que se alguém ganha dinheiro vendendo açaí, você vai ganhar também. Né? É preciso que você comece a entender primeiro, né, o que é essa oportunidade de montar açaí em função, primeiro, da localização que você deseja. E essa localização está diretamente ligada ao público que você vai atender e à necessidade desse público. Né? E em segundo lugar, procurar entender o que é realmente o que você quer da sua empresa de açaí. Porque você pode empreender sob um ponto de vista pessoal e criar um emprego para você mesmo. Já que eu não estou conseguindo emprego numa atividade comercial, como um vendedor, alguma coisa parecida, eu vou criar minha própria empresa para ser o vendedor da minha empresa. Só que esse tem a vida curta. Eu vou ser o vendedor do meu negócio, o meu negócio vai coexistir e eu vou trabalhar de forma operacional o resto da vida, porque dificilmente eu vou conseguir expandir nessa situação que eu me posiciono dentro da empresa. Mas, se eu escolho empreender por uma oportunidade e crio uma estrutura que eu consiga fazer com que essa engrenagem, essa estrutura tenha vida própria, aí sim eu vou ter tempo de colocar a cabeça de fora, entender o que o mercado está querendo da minha empresa e criar estratégias vencedoras para que minha empresa sobreviva e cresça e, consequentemente, me gere dividendos, né? me retorne o investimento e me gere lucro, né? Aquilo que foi investido no negócio. O que você está me dizendo é que se eu tenho um café, por exemplo, eu tenho um café, minha mãe tem um café, para ela conseguir entender estrategicamente qual a melhor atuação que ela pode ter dentro do negócio dela, ela precisa sair um pouquinho do negócio dela e olhar com o olhar de fora. É isso que você está dizendo? É isso mesmo, Karina, é exatamente isso. Eu vou dar um exemplo para você. Há pouco tempo atrás, num treinamento que eu estava fazendo, 2 alunas minhas se conheceram e resolveram ser sócias num café. Olha a coincidência. E falaram, professor, quando montamos o café, isso meses depois, me mandaram um WhatsApp, vem aqui nos conhecer, vem ver venha conhecer o nosso empreendimento. E aí um dia passando, ia ter um escritório de um colega meu, e eu lembrei da localização daquele café e fui até lá visitar as meninas. Quando eu cheguei, uma estava ali no caixa, vestindo o uniforme do café, e a outra estava lá servindo café no balcão. E elas me viram, sinalizaram que tinham me visto, para eu aguardar um pouco, eu me sentei numa mesa, e aí uns 5, 10 minutos depois foram até a mesa e me perguntaram, e aí professor, gostou do café? Eu falei, não, maravilhoso, né? Inclusive uma delas é arquiteta formada. E eu falei, cara, também um café feito, desenvolvido, projetado por um arquiteto, tinha que ser uma coisa linda, realmente ficou belíssimo o café de vocês. E aí eu brinquei com elas, mas se eu fosse pai de vocês, eu ia deixar de vocês de castigo todo dia. E ela falou, mas professor, por quê? Eu falei assim, porque na realidade eu não ia custear um estudo de não sei quantos anos para vocês se formarem, para uma ficar, né, no caixa do café e a outra ficar no balcão. Aí ela falou, mas professor, nós somos donas do negócio. Eu falei, por isso mesmo. Na realidade, se eu colocar um anúncio no jornal para contratar um balconista e um caixa para esse café, amanhã eu tenho uma fila aqui de 100 pessoas querendo esse emprego. Mas se eu colocar um anúncio querendo 2 pessoas para fazer gestão de um café, dificilmente eu terei. Aliás, eu só estou encontrando 2 pessoas nesse momento na minha frente, que são vocês 2. E a propósito, me responde uma pergunta, quantas pessoas vocês hoje precisam colocar nesse café, consumindo os seus produtos, para vocês manterem o equilíbrio, o ponto de equilíbrio desse cafezinho, hoje, para ele se pagar nesse momento? Elas não sabiam me responder. Elas falaram, mas professor, eu não sei.
É isso que vocês deveriam estar fazendo. Qual a estratégia que vocês precisam para trazer essas pessoas e quantas pessoas vocês precisam trazer? Isso precisa estar de cor na cabeça de vocês. Essa é a função estratégica do empreendedor. É isso que faz ele ganhar dinheiro e não vendendo café. Não que ele não possa vender o café ou que seja alguma coisa humilhante, muito pelo contrário, é digno. Mas se ele precisar ter que servir um café, que sirva um café. Se for necessário, mas se isso acontecer todos os dias, alguma coisa está errada. Existe alguma falha na estrutura desse cafezinho que não está acontecendo devidamente, porque o gestor desse café, o proprietário, o empreendedor, precisa estar trabalhando muito mais no âmbito estratégico, como você bem disse, Kalina, colocando essa cabeça de fora, enxergando qual é a relação desse café em função do público que ele precisa atender e como ele deve fazer para trazer pessoas para dentro dele consumindo o produto que ele oferece. É dentro dessa linha que é muito importante se pensar. E isso que você me conta, Kalina, é até assim, às vezes eu tenho até uma certa preocupação, porque isso tem muito a ver com o posicionamento deste empreendedor, desse futuro empresário, diante desse negócio. A maioria vem de profissões formais no mercado de trabalho e quando eles buscam montar um negócio, eles querem estabelecer esse novo vínculo profissional com a empresa que eles estão montando. Eu vou deixar de ter patrão e vou continuar trabalhando profissionalmente nisso. E isso é um dos indicadores de nanismo desse negócio que está sendo implementado. Porque quando ele vira o funcionário do negócio que ele criou, esse negócio só vai crescer até onde a mão dele alcança. Muito interessante isso. E isso gera o nanismo no negócio. Ou seja, ele passa a ser o responsável por esse nanismo, né? Por essa inanição. Ou seja, pelo fato da empresa só crescer até onde a mão dele alcança. Então, esse é um cuidado que a gente precisa tomar muito forte em relação a essa oportunidade de negócio. Pensando sempre em criar oportunidades, fazer com que elas consigam existir de forma a rodarem independentemente do nosso posicionamento, da nossa força de trabalho. E aí é o caminho para a expansão, para que você realmente tenha um negócio virtuoso, vigoroso, que cresça sem necessidade de você estar ali cuidando de todos os processos. Você está falando, então, sobre posicionamento do empresário diante do negócio dele? Sim, exatamente. Esse posicionamento é fundamental e é ele que vai definir o futuro do negócio. Eu me posiciono de forma a criar uma estrutura que tenha vida própria ou eu me posiciono no meio dessa estrutura, fazendo parte dessa estrutura e sendo a solução da estrutura muitas das vezes. Porque inconscientemente eu costumo encontrar empresários que falam, Roberto, meu negócio é muito bom, mas assim, meus funcionários não fazem nada. Aí você fala, mas por que não fazem nada? Porque eles dependem de mim. Nas entrelinhas desse discurso de lamentação, Kalina, existe um discurso de empoderamento, de orgulho em relação à situação, né? Inconscientemente, claro, mas existe isso porque ele se coloca numa posição de ser o senhor onipotente dentro do negócio dele, quando na realidade a causa de todo esse problema é justamente estabelecida e provocada por ele mesmo, quando ele se coloca dentro do processo operacional como a figura mais importante. Você está me dizendo que ele se coloca dentro do negócio como uma figura muito importante, deve ter vários aspectos aí dele fazer isso. Mas será que um deles seria o medo de não dar certo, o medo da incerteza, a insegurança, o medo de delegar? Eu costumo dizer assim, Kalina, eu tenho a minha esposa e tenho as minhas meninas. Todas dizem que me amam e eu acredito piamente nesse amor que elas nutrem por mim. Mas quando eu viajo para fazer meus trabalhos, minhas palestras e retorno, se eu não tomar cuidado, uma série de atividades lá em casa que poderiam ser facilmente desenvolvidas por elas, ficam me aguardando. E olha que elas me amam. E eu fico pensando, imagina os funcionários que às vezes não nos amam, né? O quanto, na realidade, eles vão delegar de nós, se nós formos realmente centralizadores. Então, vai chegar um momento que nós vamos estar realmente estafados de tanto trabalho acumulado, porque eles vão deixar esse trabalho, já que nós fazemos melhor, nós somos essa pessoa que falamos, né, aos quatro ventos, que desenvolvemos, que fazemos, que resolvemos, então eles deixam para lá. E a gente acaba centralizando e absorvendo toda essa carga de trabalho. Então esse é um cuidado. Em relação ao medo,
a gente precisa entender que toda vez que se faz um negócio, é importante que a gente faça um planejamento desse negócio. A gente busque informações necessárias para que a gente consiga minimizar as chances de insucesso. Não que não vá ter, né? Todo negócio exige um risco, aliás, viver é um risco, né? Tudo na vida exige um risco, então a gente não tem como. O que a gente pode fazer é minimizá-lo. E para isso é necessário fazer um canvas, né, um modelo de negócios, um plano de negócios para complementar um canvas. Muitas pessoas falam, Roberto, eu faço um canvas ou um plano de negócio executivo para entender melhor essa minha oportunidade? Não, pode fazer os dois, são dois modelos que se complementam. Eu primeiro vou fazer um modelo do meu negócio através de um canvas para entender se esse modelo de negócio ele pode ser reproduzido, ele é viável. Né? A partir desse modelo estabelecido, agora eu vou fazer um plano executivo para conhecer um pouco a viabilidade econômica financeira desse negócio, para saber se ele é exequível financeiramente, se ele tem possibilidade de me dar um retorno que venha, de certa forma, a ultrapassar ou a ser viável em relação ao custo de oportunidade do capital investido no mercado financeiro, por exemplo. Né? Então, minimizar esse risco, né? Buscando realmente informação, estabelecendo um plano de negócio. Existe um ditado que diz, olha, investigue antes de investir. E esse é um dos maiores e melhores ditados no momento que você busca montar um negócio. Quando a pessoa faz uma investigação competente, quando a pessoa realmente busca informação, buscando perceber o que realmente o cliente quer no meu negócio, qual o problema que eu estou resolvendo ao vender o meu produto, ao prestar o meu serviço. Quando eu compreendo isso bem, eu tenho uma possibilidade menor de correr riscos, né, tão grandiosos assim. Só um minutinho. Eu precisava que você atendesse porque é a minha próxima entrevistada. Pode atender para mim? É a próxima entrevistada. Atende para mim, por favor. Atender. Então vamos continuar. Acontece. Talvez ela esteja perdida lá. E aí, a gente falando de oportunidade de negócio, a gente começou falando sobre o intraempreendedorismo e também sobre a pessoa que quer empreender, conquistando um negócio próprio. Uhum. Dentro desse negócio próprio, eu posso ser empregado de mim mesmo, ou eu posso, como você está colocando para a gente, criar uma estrutura onde esse negócio ele tenha vida própria. Isso. Certo? Mas e quando eu não quero empreender, eu não quero ser empregado de mim mesmo, eu não quero montar uma estrutura, mas eu estou dentro de um negócio e percebo que talvez eu pudesse ter uma performance um pouco diferente, uma mentalidade diferente diante desse negócio. Sobre o intraempreendedorismo, o que você poderia falar para a gente? Bom, e aí eu acho que a questão, a oportunidade ela já vai existir, né, nesse caso, nesse modelo. Você está num negócio que ele já existe, que não foi você que concebeu a oportunidade, mas você precisa de ter eficiência, às vezes na gestão do grupo que você dirige, na gestão do setor que você atua, né, a relação sua com os seus clientes diretos, que são os clientes internos da empresa ou até mesmo os clientes externos. Então, a competência comportamental é a diferença nesse caso. Né? A gente precisa desenvolver e praticar e, consequentemente, desenvolver comportamentos que nos leve a uma eficiência maior. E esses comportamentos são considerados os comportamentos empreendedores, sim. Né? E aí, a busca de oportunidade, iniciativa, planejamento, estabelecimento de metas, correr risco, calcular, são comportamentos que vão nortear o empreendedor, como também o intraempreendedor. A partir do momento que ele é norteado pela prática desses comportamentos, ele não tem dúvida, Kalina, que ele vai ser um indivíduo de sucesso internamente, ele pode ser considerado um intraempreendedor, que ele vai realmente conduzir o negócio, a área onde ele atua dentro da empresa, a uma situação melhor, uma situação de eficiência maior. Porque a gente vê, Roberto, muita gente reclamando, né? Porque a minha empresa é isso, porque a minha empresa é aquilo, não gera oportunidade para mim, né? E assim, será que não existe também uma postura meio passiva de esperar que as oportunidades venham, que as coisas aconteçam? Porque a gente está vivendo um mundo que esses paradigmas têm mudado um pouco. Concorda comigo? Concordo. Eu estou falando besteira? Concordo absolutamente. Eu acho que a gente não pode parar para reclamar que as coisas não estão acontecendo do jeito que nós
gostaríamos que acontecesse. Principalmente quando isso não depende da gente, quando isso depende dos outros, né? Então, é aquilo, nós precisamos sempre estar protagonizando no nosso dia a dia, protagonizando na nossa vida profissional, protagonizando na nossa vida pessoal. Quando nós reclamamos que as coisas não estão acontecendo por culpa de outras pessoas, esse protagonismo ele deixa de existir. E, consequentemente, nós não estamos empreendendo. Nós Sim. estamos buscando sempre uma desculpa verdadeira para justificar o fato de nós não estarmos conseguindo aquilo que efetivamente nós almejaríamos, né? Nós intencionaríamos conseguir. Então, na maioria das vezes, a gente tem que pensar em primeiro lugar nesse protagonismo. Será que eu estou protagonizando na minha vida? Ou será que eu estou delegando as oportunidades a terceiros poderosos, ao meu chefe, ao mercado? Ontem eu estava conversando com um cliente meu justamente isso. E falando para ele que quem faz a diferença, a gente pode escolher. Na nossa vida, ou somos nós, ou são os outros. Eu posso escolher ter a minha vida protagonizada pela minha concorrência, pelo meu mercado, pelo meu chefe, como eu posso escolher ter a vida protagonizada por mim mesmo, né? Quando é por mim, eu tenho controle sobre isso. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa para mudar aquilo que eu não estou gostando. Mas quando são terceiros, a escolha é a respeito de terceiros, nada eu posso fazer. Então, como é que seria a escolha de terceiros? É aquelas pessoas que você encontra e fala assim, e aí, a vida tá boa? Ah, a vida não tá boa não, Kalina, tá bem complicada, sabe por quê? Ah, esse comércio, né, tá bem difícil, também com a política econômica, que pode ser qualquer uma, eu não estou aqui fazendo crítica a política nenhuma, né? Sempre eu vou criar alguém ou algum fato que venha justificar a minha falta de resultados. E aí eu estou acreditando a terceiros a minha sorte. Isso é cômodo, de uma certa forma, porque eu tenho aí uma desculpa verdadeira. Sim. Mas eu também posso desenvolver meus projetos e posso fazer o que eu necessito fazer, ou seja, uma ação no mercado que vá ao encontro das minhas necessidades de venda, das minhas necessidades enfim, de um resultado melhor para a minha empresa, junto a clientes, junto a fornecedores, e assim na minha vida empresarial e assim na minha vida pessoal Sim. também. Então, o protagonismo é muito importante dentro desse meio, dentro dessa situação. Quando você encontra pessoas que protagonizam, você encontra pessoas que vão ao encontro do seu próprio sucesso. Ou você encontra pessoas que preferem justificar que as coisas não acontecem porque o mercado não me permitiu. Aí encontram uma outra também para o tom de voz ficar um pouco mais alto, aí conversa. Que faz coro, a né? outra é exato, e aí como é que tá? Não, a minha vida não tá boa, ai que bom, encontrei alguém que também não tá bem como eu, e aí agora vamos juntos aqui, né, nos abraçar e vamos ficar aqui, né, contando um para o outro, até a gente acreditar que realmente a vida não vai nos trazer nenhuma oportunidade diferente de enriquecermos, de sermos mais felizes, né? É aquela coisa, eu pego a minha dor, eu levo ela para passear, levo ela no parque, alimento a minha dor, né? E assim, infelizmente na vida a gente encontra o maior número de pessoas que querem se unir a outras pela dor. Né? Até porque é muito difícil você se unir a outras pessoas pelo sucesso. Porque quando você busca o sucesso e tem sucesso e fala de sucesso, às vezes as pessoas se afastam. Não, eu não gosto dessa pessoa. Né? Essa pessoa ela é meio cheia de si, né? E isso afasta. Então as pessoas preferem as pessoas que choram, que se lamentam, e aí se abraçam na lamentação, porque isso é mais cômodo para elas. Então, palavra de ordem, protagonismo. Corra atrás da sua felicidade, corra atrás do seu sucesso, protagonize. Seja como um empreendedor, ou um profissional liberal, um autônomo, ou um empresário, um empregado, um colaborador dentro de uma empresa. Nossa, assim, foi fantástica essa sua fala, Roberto, porque eu também sou empresária, sou empreendedora, você é empresário, é empreendedor, e a gente, antes de começar a entrevista, a gente estava comentando aqui o quanto que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro, né? Porque houve sim momentos que a gente teve talvez uma maré mais tranquila, né? Que as coisas vinham com mais facilidade. Hoje não. Hoje as oportunidades elas têm que ser cavadas. Isso. Não é isso? A gente tem que estar ali. Karina, Você falou isso agora antes da gente da Eu entrevista. falo muito isso assim. Eu gosto dessa analogia do barco à vela no meio do lago, no nosso lago Paranoá. Né? Muitas vezes eu não tenho vento nesse barco para empurrá-lo, mas a minha única obrigação como um comandante desse barco é direcionar a proa desse barco
para o ponto onde eu desejo que ele vá. Porque quando o vento oportuno bater nessas velas, não tenha dúvida que ele já está na direção certa. Muitas vezes, né, quando você não toma para si a responsabilidade desse leme para direcionar o teu barco, você passa a culpar um único elemento que é esse vento, que nessa nossa história pode ser representada pelo mercado, pelas forças do mercado. E aí, você não se preocupa nem em colocar o barco na posição onde você deseja que ele vá, porque você acredita toda a responsabilidade do destino desse barco e da força que vai tracioná-lo a esse mercado, que é o vento. E aí você vai passar o dia inteiro olhando para ele e falando assim, pois é, o meu barco não foi para onde eu queria por culpa do vento. Mas e esse leme? E a sua responsabilidade diante dele, de direcioná-lo, né? Ela não existe. Porque de maneira, em momento algum, eu tomei para mim a responsabilidade de direcionar esse barco. Então, direcione o seu barco, né? Esse é o mínimo que nós devemos fazer diante desse mercado que está tão competitivo, né, Karina? Nossa! Não é fácil. Então, a gente precisa protagonizar isso, sem dúvida nenhuma. E direcione e entenda que vai ter momentos que vai ter vento e vai ter momentos que não vai ter vento. É verdade. E quando não tiver, direcione pelo menos, né? Coloque ele na posição correta para quando ventar você tá com um barco a plena e, né, indo ao encontro do seu destino, do destino que você escolheu para ele. Nossa, muito bom. E aí eu lembro, Roberta, para a gente concluir aqui a nossa entrevista, que foi maravilhosa, eu lembro de um grande amigo meu que me deu várias orientações, vários conselhos ao longo desse tempo que eu estou empreendendo, né? Que, como eu falei, não é fácil. Não. E ele sempre falava para mim assim, Kalina, calma, é mais importante a direção do que a velocidade. E aí isso sempre vem à minha mente. Quando o vento não está do jeito que eu gostaria, calma, é mais importante a direção. Então vamos lá, vamos botar o barco na direção. É verdade. Daqui a pouco a gente pega a velocidade. Eu tenho um grande amigo meu, um consultor, ele já é bastante experiente, já um senhor, já numa idade mais avançada, e ele sempre falava para mim, assim, eu tenho ele como um guru, ele falava assim, Roberto, o que você prefere, um cavalo rápido ou um cavalo lento? Né? E aí eu falei, não, sei lá, acho que eu prefiro um rápido. Ele falou assim, não depende, cara, depende. Vai que você está indo para o caminho errado, né? Então, talvez o lento seja melhor. Então, você precisa estar sempre focado primeiro no resultado antes de escolher aquilo que você quer. Né? Ou seja, como é que eu chego lá? Aí vai depender do resultado que eu escolhi. Então, em primeiro lugar, a dica é essa. Escolha um resultado a ser alcançado. Quando você escolhe um resultado, você se determina. E, olha, só por essa determinação, Karina, as outras pessoas percebem isso em você e passam a te respeitar mais. Muito legal. Quando a gente anda numa rua sem determinação, a gente costuma levar uns 300 esbarrões. Mas quando você mostra que tem determinação caminhando, eu acho que é por uma questão de segundos, as pessoas olham para o teu olho, percebem que você está determinado e às vezes se afastam para você passar. E assim o mercado faz. Muito bom. Uau! Legal. Que analogia legal. Gostei. É isso aí. Roberto, muito obrigada. O prazer é meu. Eu que agradeço. Obrigado a você mais uma vez por essa oportunidade. Eu estou à disposição. Quando você precisar, estaremos juntos. Sempre, porque a gente precisa de ouvir essas orientações. Ah, que bom. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até o próximo programa. Ok.